Nós não matamos humanos. Um conto escrito por Crazy Wolf. O quê? O alvo é um Hu. Não, não. Eu ouvi o que você disse. Eu só. O quê? Não tem como em toda a galáxia alguém ser tão monumentalmente estúpido. Fui levado a crer que os assassinos Mão Negra podiam matar qualquer coisa. Tire esse nome da sua boca 3 vezes condenada por aqui, filhote. Tivemos que abandonar esse nome depois do mau negócio com o Império Delpan anos atrás. Não me importo com império nenhum. Eu quero que você mate um humano. As mandíbulas do assassino estalaram com raiva em agitação. Nós não aceitamos contratos para matar humanos. Então, eu contrato outra pessoa. Pode tentar. Nenhuma das outras guildas na galáxia vai aceitar esse trabalho. E, mesmo que você encontre um independente com desejo de morte, ele não vai concluir o serviço. Não sem que ele morra ou te entregue. Você não pode realmente acreditar que os humanos são impossíveis de matar. Eu nunca disse que eram impossíveis de matar. Muito pelo contrário. Eu pessoalmente sei que eles são definitivamente mortais, mas não aceitamos contratos para matá-los. Por que raios não? Porque a única maneira de matar um humano e viver o suficiente para aproveitar o dinheiro do trabalho é jogando uma bomba de nêutrons neles de órbita, só para garantir. Depois, você pega a nave mais rápida que puder e vaza antes que o resto dos humanos descubra o que você fez. Depois disso, sugiro que encontre um caminho para outra galáxia e fique lá pelo resto de sua vida miserável. Você está me enganando. Diga-me, seu planeta de origem tem educação obrigatória? O que isso tem a ver com alguma coisa? Me atenda. Sim, 10 anos basicamente, ensinando nossos jovens a serem tão obedientes quanto um zangão rastiano. Parece certo para qualquer educação pública administrada por governo. Você aprendeu alguma lição de história lá? Algumas. Eles não devem ensinar história galáctica, então. Sente-se, compre uma rodada e eu te conto por que nenhum assassino que preze pela sua lâmina aceitará um contrato para matar um humano. As bebidas foram pedidas, e o velho assassino deu um longo gole na sua antes de se virar para seu novo companheiro de copo. Você se lembra que eu mencionei o Império Delpan? Sim, o que tem ele? Você sabe o que aconteceu com eles? O império deles se desfez depois que investiram recursos demais, tentando domar o mundo da morte. Esse mundo da morte é o mundo natal humano. E o planeta não quebrou os Delpan. Os humanos o fizeram. Como? O assassino deu outro longo gole em sua cerveja. O Império Delpan costumava governar esta metade da galáxia. Centenas de espécies e civilizações mantidas em cativeiro ou esmagadas em pó. Sirva ou morra. Essa era a maneira Delpan. O conselho que presidia o que não era território Delpan na época podia fazer pouco para impedir a máquina de guerra, em constante funcionamento, que impulsionava a expansão Delpan. Eles faziam pose, debatiam e até imploravam, mas nada que fizessem poderia retardar a marcha inexorável dos Delpan. Sistema por sistema, a galáxia estava caindo sob o domínio do Imperador. Então, eles encontraram um sistema que era chamado de Sol por seus habitantes. O nome não estava sendo usado para nenhum outro sistema, então os Delpan os deixaram ficar com ele. Os humanos residiam no terceiro planeta do sistema. Coitados! Eles tinham acabado de começar a explorar de verdade seu sistema natal, quando os Delpan bateram à porta. Os humanos estavam divididos em vários grupos socioeconômicos que eles chamavam de países. Isso facilitou para os Delpan, pois as nações fragmentadas de humanos demoravam a responder, e as legiões varreram a terra sem que seu próximo alvo ficasse mais esperto sobre sua desgraça, se aproximando graças a bloqueadores de comunicação. Apesar de todas essas desvantagens,
Os humanos resistiram com bravura. Um mês padrão galáctico. Foi o tempo que levou para os Delpan reivindicarem domínio sobre o planeta. A maioria dos mundos pré-VTN, viagem à velocidade da luz, caía em uma semana. Mas aqueles humanos lutaram como demônios, especialmente quando os países restantes finalmente perceberam que estavam sendo invadidos. Eles até conseguiram parar as tropas terrestres Delpan uma vez, antes que reforços fossem enviados e o último bastião de resistência caísse. A partir daí, foi o tédio administrativo usual. Dividir os novos escravos em grupos de trabalho e atribuir-lhes tarefas que, em última análise, beneficiariam seus novos senhores supremos. Muitos dos humanos sobreviventes eram agricultores e criadores de gado. Então, os Delpan os deixaram fazer o que faziam de melhor. Um exército marcha sobre o estômago, creio que seja o antigo ditado humano. E a máquina de guerra Delpan estava faminta, de fato. Algumas centenas de milhares foram levadas para fora do mundo para trabalhar nas minas em outros lugares. Aqueles humanos são anormalmente fortes e duráveis, devido à alta gravidade de seu mundo. Então, eles se destacaram na perigosa tarefa de mineração. Os mundos e espécies conquistados pelos Delpan geralmente seguiam um punhado de eventos, como se estivessem lendo o mesmo roteiro. Primeiro, havia um ano ou dois em que os senhores e administradores teriam que ser muito liberais com o chicote, até que os escravos aprendessem a nova ordem das coisas. Depois haveria alguns anos de relativa paz, seguidos por um período de rebeliões e levantes 5 a 10 anos após a conquista inicial. Uma vez que esses fossem reprimidos, geralmente não havia mais luta suficiente para tentar novamente. Então, os sobreviventes simplesmente perdiam a esperança. Estes humanos não seguiram o roteiro. Eles relutantemente entraram na linha alguns meses após a invasão. E quando os levantes esperados nunca aconteceram, imagino que os Delpan estavam se sentindo muito orgulhosos de si mesmos por terem extirpado a capacidade de luta dos primatas. Se eu tivesse apenas um elogio para dar aos humanos, seria este: eles são caçadores natos. Eles sabem esperar pacientemente pelo momento perfeito para atacar. Por 20 anos terrestres, os humanos trabalharam, viveram e procriaram como ratos aderentes. Não que os Delpan se importassem, quantos mais humanos estavam nascendo, mais carne para o moedor, eles diriam. Eles até dariam incentivos como rações extras e privilégios especiais se uma fêmea humana produzisse mais de 4 filhos. Se os Delpan soubessem, os humanos não estavam procriando mais trabalhadores, eles estavam cultivando um exército. Os administradores e governantes humanos que se renderam aos Delpan eram pelo menos metade falsos. Fantoches enviados para dar a ilusão de rendição, enquanto os verdadeiros governos se escondiam no subsolo, literalmente em alguns casos, e continuavam a dirigir suas forças. Campos de treinamento secretos, escolas noturnas, panfletos secretamente impressos sobre como um dia se livrar das correntes da opressão. Aqueles humanos foram inteligentes em esconder tudo de seus senhores supremos. Então, quando a frente de guerra Delpan estava a dezenas de sistemas de distância em sua conquista da galáxia, chegou a hora. Os líderes humanos, há muito escondidos em seus buracos secretos, vinham planejando enquanto pedaços de tecnologia Delpan roubada estavam sendo meticulosamente engenheirados reversamente por seus cientistas. Eles estavam reunindo recursos para sua rebelião desde que se renderam. Enquanto os Delpan estavam se gabando, os humanos estavam se preparando. E agora, finalmente prontos, eles agiram. Foi pequeno no início. Todas as rebeliões são. Um minerador rebelde se recusando a trabalhar aqui. Um criador de gado dizendo ao seu senhor supremo que todo o seu rebanho foi exterminado por alguma doença não existente ali. Uma explosão de fábrica por aqui.
Distúrbios maiores na produção logo se seguiram. O país humano da França, com sua longa história de rebelião contra tiranos, faria motins nas ruas enquanto gritava "Vive la Révolution!". Não me pergunte o que diabos isso significa. Eu nunca me incomodei em aprender línguas humanas. Um caixote de rifles de plasma desapareceu. Então, um tanque gravitacional não pegava. E quando abriram o capô, descobriram que ele estava completamente esvaziado de todos os componentes de energia e antigravidade. Os líderes Delpan pensaram que esses problemas estavam abaixo deles, mas ainda precisavam ser resolvidos. Então eles chamaram os assassinos Mão Negra e outras guildas como a nossa para lidar com os arruaceiros. Nossos serviços custaram ao Império uma soma considerável. Posso dizer, aquele planeta dos humanos, Terra, eu acho que eles o chamam, tem pelo menos 3 vezes a gravidade média galáctica. Cada agente que enviamos teve que ser equipado com um traje de assistência gravitacional e passou uma semana depois de pousar no planeta se acostumando com ele. A princípio, nossos agentes pensaram que os rebeldes humanos eram fantasmas. Eles podiam ver os efeitos colaterais da sabotagem, mas nunca qualquer evidência para provar quem a tinha feito. Eles estariam patrulhando ruas quando, de repente, as ruas se esvaziariam. Antes que o agente pudesse se perguntar para onde todos os humanos tinham ido, uma explosão sacudiria a rua, às vezes levando o agente junto. Um de nossos agentes ficou tão irritado com a morte de um amigo que foi a uma cidade aleatória, completamente não relacionada, e começou a executar humanos quando eles não conseguiam responder às suas perguntas sobre quem era o responsável. Sem surpresa, uma multidão se voltou contra ele após a terceira execução e o despedaçou. Eu nem posso culpar os Delpan por não pagarem a taxa de morte por essa. Nosso contrato era para parar motins, não causá-los. O contrato estava rapidamente azedando. Claro, estávamos matando humanos, como fomos pagos para fazer, com o tipo de precisão cirúrgica pela qual éramos conhecidos. Mas de que adianta o dinheiro se você não consegue nem sair do planeta para gastá-lo? Em pouco tempo, não podíamos andar na superfície do planeta deles sem pesada escolta de tropas Delpan. Os humanos atacavam sem aviso e se dissolviam no ambiente. No continente humano da África, um agente foi atraído para a savana enquanto perseguia um dos rebeldes humanos, apenas para se ver atacado por um bando de predadores felinos. Aqueles humanos tinham até coagido as feras menores de seu mundo a lutar. O número de agentes que perdemos para as espécies caninas companheiras dos humanos não pode ser facilmente contado. E quanto menos eu disser sobre a armadilha mortal que os humanos chamam de Austrália, mais feliz eu ficarei. Primeiro, um centro de administração regional ficou em silêncio. Depois, outro. Quando os nobres Delpan finalmente notaram este novo problema, o planeta inteiro havia caído em silêncio. E não apenas Terra, mas qualquer lugar para onde um humano tivesse sido levado para trabalhar estava mostrando sinais semelhantes de resistência. Só se pode presumir que eles estavam fomentando noções rebeldes com as outras espécies escravizadas dos Delpan. Só os deuses sabem como eles conseguiram se comunicar através do vazio do espaço. Antes que você diga qualquer coisa, sim. Os Delpan tinham embarcações de patrulha perambulando pela região para suprimir exatamente esse tipo de coisa. Mas estas também haviam ficado em silêncio. Os humanos tinham colocado espiões a bordo e destruído ou capturado as embarcações. Estes também foram enviados para seus cientistas serem examinados. E agora, sem a supervisão Delpan, os humanos descobriram as fábricas e forças secretas que estavam cultivando por anos. Enormes manufaturas produzindo componentes para docas espaciais e, eventualmente, naves estelares que as instalações de lançamento recém-descobertas arremessavam para a órbita na ordem de várias milhares de toneladas por dia. Quando os navios de resposta leve,
chegaram ao espaço humano, eles não eram páreo para a modesta frota que os humanos tinham conseguido construir com tecnologia Delpan roubada. Não é mentira dizer que os Delpan foram vítimas de sua própria arrogância. Toda vez que perdiam um navio de resposta ou uma frota de patrulha, eles simplesmente enviavam outro. Estavam demasiado focados em expandir suas fronteiras para reconhecer a podridão que corroía seu império por dentro. Quando os Delpan finalmente se cansaram o suficiente do custo de enviar frotas de resposta leve para a área e retiraram uma frota de conquista da frente, o mundo humano e os 3 sistemas conquistados seguintes, em qualquer direção, haviam ficado em silêncio. Quando a frota de conquista chegou a 10 sistemas de distância de Sol, eles enfrentaram uma frota não apenas de humanos, mas de todas as espécies escravizadas da região. Após aquela vitória para os humanos, o imperador Delpan deve ter ficado nervoso. Todas as suas frotas estavam do outro lado da galáxia, e os humanos estavam sentados entre ele e seus exércitos. Um chamado de emergência foi emitido para todas as frotas retornarem imediatamente direto para a capital imperial, e todas as guildas, como a Mão Negra, foram convocadas para ajudar. Nessa época, havíamos perdido quase 2/3 da nossa guilda, então recusamos o chamado. Isso, no final das contas, nos salvou. Os humanos, após décadas de operações clandestinas, eram bem versados em farejar espiões e sabotadores dentro de suas próprias fileiras. 7 outras guildas de assassinos foram completamente aniquiladas. Sabíamos que era uma missão tola, não importa o quanto o Império estivesse disposto a pagar. Enquanto a frota Delpan se reunia em seu sistema natal, planos foram feitos para se espalhar meticulosamente e varrer o Império dos Rebeldes. Isso acabou sendo o golpe de misericórdia final. Veja bem, enquanto o Império Delpan se consolidava e planejava, os humanos se espalharam rapidamente pelo agora vazio livre de inimigos e foram a todas as espécies subservientes no Império. Derrubaram os administradores Delpan, que as controlavam, e as reuniram para a causa. Em todos os lugares que os humanos iam, eles alimentavam as chamas da rebelião, e a galáxia ardeu. O conselho ineficaz na parte da galáxia que ainda não havia sido conquistada pelo Império juntou-se avidamente aos humanos em sua luta. Antes que você diga qualquer coisa, sim. Os Delpan tinham embarcações de patrulha perambulando pela região para suprimir exatamente esse tipo de coisa. Mas estas também haviam ficado em silêncio. Os humanos tinham colocado espiões a bordo e destruído ou capturado as embarcações. Estes também foram enviados para seus cientistas serem examinados. E agora, sem a supervisão Delpan, os humanos descobriram as fábricas e forças secretas que estavam cultivando por anos. Enormes manufaturas produzindo componentes para docas espaciais e, eventualmente, naves estelares que as instalações de lançamento recém-descobertas arremessavam para a órbita na ordem de várias milhares de toneladas por dia. Quando os navios de resposta leve chegaram ao espaço humano, eles não eram páreo para a modesta frota que os humanos tinham conseguido construir com tecnologia Delpan roubada. Não é mentira dizer que os Delpan foram vítimas de sua própria arrogância. Toda vez que perdiam um navio de resposta ou uma frota de patrulha, eles simplesmente enviavam outro. Estavam demasiado focados em expandir suas fronteiras para reconhecer a podridão que corroía seu império por dentro. Quando os Delpan finalmente se cansaram o suficiente do custo de enviar frotas de resposta leve para a área e retiraram uma frota de conquista da frente, o mundo humano e os 3 sistemas conquistados seguintes, em qualquer direção, haviam ficado em silêncio. Quando a frota de conquista chegou a 10 sistemas de distância de Sol, eles enfrentaram uma frota não apenas de humanos, mas de todas as espécies escravizadas da região. Após aquela vitória para os humanos,
O imperador Delpan deve ter ficado nervoso. Todas as suas frotas estavam do outro lado da galáxia, e os humanos estavam sentados entre ele e seus exércitos. Um chamado de emergência foi emitido para todas as frotas retornarem imediatamente direto para a capital imperial, e todas as guildas, como a Mão Negra, foram convocadas para ajudar. Nessa época, havíamos perdido quase 2/3 da nossa guilda, então recusamos o chamado. Isso, no final das contas, nos salvou. Os humanos, após décadas de operações clandestinas, eram bem versados em farejar espiões e sabotadores dentro de suas próprias fileiras. 7 outras guildas de assassinos foram completamente aniquiladas. Sabíamos que era uma missão tola, não importa o quanto o Império estivesse disposto a pagar. Enquanto a frota Delpan se reunia em seu sistema natal, planos foram feitos para se espalhar meticulosamente e varrer o Império dos Rebeldes. Isso acabou sendo o golpe de misericórdia final. Veja bem, enquanto o Império Delpan se consolidava e planejava, os humanos se espalharam rapidamente pelo agora vazio livre de inimigos e foram a todas as espécies subservientes no Império. Derrubaram os administradores Delpan, que as controlavam, e as reuniram para a causa. Em todos os lugares que os humanos iam, eles alimentavam as chamas da rebelião, e a galáxia ardeu. O conselho ineficaz na parte da galáxia que ainda não havia sido conquistada pelo Império juntou-se avidamente aos humanos em sua luta. Por todo o Império, os oprimidos e escravizados estavam jogando fora suas algemas aos trilhões e erguendo os punhos em desafio. Mundos de forja ainda produziam navios e mundos agrícolas ainda cultivavam colheitas e gado. Mas para a nova Aliança Galáctica, não para os Delpan. Cortados das linhas de suprimento que mantinham o Império Delpan funcionando, a luta interna começou a tomar conta das forças imperiais. Frotas de conquista saíram da capital imperial e nunca fizeram mais do que uma dúzia de sistemas antes de serem atacadas pela Aliança Humana. Assim como em seu mundo natal, os humanos atacavam como um relâmpago e desapareciam na escuridão. Por mais que tentassem, as frotas Delpan nunca foram capazes de encurralar os humanos em uma luta justa. Isso continuou por meses, enquanto as legiões Delpan eram lentamente sangradas até secar. Emboscadas, falsos sinais de socorro, minas MP escondidas em nuvens de destroços. Nada estava abaixo dos humanos, contanto que o inimigo pudesse ser destruído. Quando as frotas aliadas finalmente romperam a defesa de Delpan Prime, encontraram uma frota faminta e fraturada se despedaçando. Quando o almirante humano saudou a flotilha fraturada e os capitães Delpan viram a magnitude total da armada diante deles, eles se renderam imediatamente. Com a rebelião agora terminada, após 3 anos de luta, os humanos liberaram a arma mais cruel em seu arsenal. Advogados. Eles arrastaram o próprio imperador Delpan de seu trono, e todos os nobres, administradores e portadores de chicotes, Delpan que haviam oprimido um ser sapiente, foram reunidos. E então os humanos os arrastaram através do que agora é o nosso sistema judicial moderno. Foi, de longe, mais civilizado do que o tribunal Delpan, onde o acusado seria levado perante o imperador ou um representante, as acusações seriam lidas e o acusado seria baleado sem sequer a possibilidade de se defender. Quando os julgamentos terminaram, o imperador havia morrido de velhice e seu sucessor foi obrigado a reparar os erros cometidos contra a galáxia. O império foi quebrado e tudo o que resta dos Delpan são alguns sistemas nos confins do braço sul galáctico. Muitos temeram que os humanos se virassem e conquistassem a galáxia para si. No entanto, dentro de 1 ano da rendição Delpan, os humanos haviam desmantelado mais da metade de sua frota e espalhado o resto pela galáxia para caça a piratas e manutenção geral da paz. Nossa guilda teve extrema sorte que os humanos entenderam que havíamos quebrado nosso contrato.
Eles nos deixaram viver com a promessa de que a Mão Negra seria permanentemente desmantelada. Aqueles humanos nos reduziram a apenas um terço do nosso número, antes mesmo que a rebelião deixasse seu planeta natal. Um terço! Éramos a guilda de assassinos de topo da galáxia. E agora, somos um grupo solto e sem nome de agentes independentes. Então, você vê, jovem, nós não matamos humanos. Você mata um humano, e a família dele vai te caçar. Se você matar a família deles, a espécie vai te caçar. E é melhor você rezar para que eles te matem, porque se os advogados deles puserem as mãos em você, você terá sorte se seu próprio povo for forçado a te matar como um pedido de desculpas. Eu não fazia ideia. Isso é dolorosamente óbvio. Eu geralmente não sou de me intrometer nos negócios de um cliente, mas o que este humano fez para ofendê-lo afinal? Eles insultaram meu companheiro de ninhada. O assassino riu. Ah! É só isso? Então insulte-os de volta, seu imbecil. Se isso realmente te incomodou, então dê um soco na cara deles. Mas você disse... Nós não matamos humanos, mas aqueles macacos loucos adoram brigar com palavras tanto quanto com os punhos, e você terá uma chance melhor de sobrevivência dessa forma. As chances são de que você não seria capaz de machucá-los fisicamente. Mas se você tirasse um tempo para explicar a eles que ficou ofendido, eles podem até pedir desculpas. Eles fariam isso? Eles são monstros no campo de batalha e demônios quando foram injustiçados, mas não são incivilizados. Se fossem, não poderiam ter reconstruído o conselho para o que é hoje. Eles ocupam a cadeira principal e provavelmente o farão por gerações vindouras. Eles são uma raça firme, mas justa em sua adjudicação. O assassino esvaziou as últimas gotas de seu copo e olhou sombriamente para o recipiente vazio. Agora, minha taça está vazia. A menos que você queira enchê-la novamente, acho que terminamos por aqui.